é uma classificação possível. Acho que o Danilo foi bem lúcido hoje quando ele falou que é uma situação desconfortável. E aí não só necessariamente uma situação desconfortável na tabela. Eu acho que é uma situação desconfortável em relação à classificação e quando o Flamengo olha para o grupo, porque são 3 partidas. Nós imaginávamos que depois de 3 partidas decorridas, ou metade da fase classificatória, como prefiram, o Flamengo já estaria alguns pontos na frente. Ou pelo menos o Flamengo estaria encabeçando o grupo. Essa era mais ou menos aí o nosso plano. E o que está acontecendo... Deixa eu até ver exatamente aqui a classificação do Flamengo. Vamos lá. Cadê o Flamengo, meu Deus do céu? Central Córdoba, 7 pontos, LDU 5 pontos, Flamengo 4 pontos. O Flamengo já está 3 pontos, ou seja, uma vitória sequer coloca o Flamengo como líder isolado. Uma vitória, no máximo, faria com que o Flamengo empatasse contra o Córdoba, ainda dependendo que a LDU não vencesse o Táchira. Então, é uma situação... Eu dei uma olhada na entrevista do Danilo hoje, eu acho que ele frisou... eu acho que ele conseguiu ser bem lúcido. Assim. Se a gente olhar a situação do grupo, sobretudo em relação a uma possível classificação, eu e o Renan, a gente fez até uma projeção, eu achei um simulador na internet, tá? O Renan colocou na tela. A maioria dos caminhos levam o Flamengo a uma classificação, inclusive com derrota para o Córdoba. Não é eu acho que nesse momento é inaceitável. Acho que o Flamengo já flertou com perigo mais do que deveria. Mas, lógico, se você não vence o Táchira, você coloca uma carga de risco nos outros jogos e passa a depender como é que vai ser a LDU e Córdoba lá e tal. Então, é uma situação muito difícil. Então, ela é desconfortável no sentido de ser incômoda. O Flamengo precisa estar incomodado com, após 3 jogos, ter 4 pontos num grupo em que ele enfrentou times frágeis. O Flamengo deu sorte no sorteio. Eu já achei que tinha sido um sorteio tranquilo. Aí eu vi um pedaço de LDU e Córdoba e depois eu vi Flamengo e LDU. Considerando que a LDU, antes, no papel, no histórico, na tradição, entraria para ser o desafiante do grupo, para ser o time que poderia incomodar o Flamengo, sobretudo em casa, e a LDU se revelou um time totalmente incapaz de jogar um bom futebol, ficou ainda pior para o Flamengo. Então, a situação ela é desconfortável porque o Flamengo não se impôs, e aí esses dias o Cleitinho falou muito sobre isso, até depois virou corte e tal, como o Flamengo, às vezes, é incapaz de colocar a superioridade financeira e as expectativas criadas em campo. Como se fosse o Flamengo de 2014, que foi jogar uma Libertadores depois de vencer a Copa do Brasil. O Flamengo jogou essa Libertadores até então de maneira... O grupo tá igualado, cara. Se a gente analisar Flamengo e Deportivo Táchira, foi um jogo igual. Se a gente analisar Flamengo e Córdoba, foi um jogo igual. Se a gente analisar Flamengo e LDU, foi um jogo igual. O Flamengo está enfrentando times fracos e ainda assim os jogos estão sendo parelhos. Isso tem que incomodar. O futebol que o Flamengo apresentou na Libertadores até agora tem que incomodar. E aí, quando você, na primeira perna da Libertadores, é incompetente, não consegue colocar a pontuação que você deveria, sobretudo com uma derrota em casa, a gente começa a perder margem de erro. Aquele jogo ruim que às vezes acontece, aquela expulsão que condiciona um jogo, a gente acaba tendo menos condição de dar essa sopa para o azar. O Flamengo precisa jogar daqui para frente no erro zero. E aí, voltando a falar de prioridades, né? Eu sei que a gente tem essa discussão, né? Qual que é a prioridade, se é campeonato brasileiro, se é Libertadores. Nesse momento, eu penso que a Libertadores tornou-se prioridade absoluta, até em relação ao brasileiro. Por quê? Porque o Flamengo, se cometer na segunda perna da fase classificatória os erros que cometeu na primeira, vai ficar fora. E aí isso tem impactos esportivos terríveis, isso tem impactos financeiros terríveis. Agora é hora de olhar para a Libertadores e pensar o seguinte:
temos 3 finais para jogar. E final, bom, antes, quando o Flamengo ainda jogava contra o Vasco, semifinais, o Felipe Luiz foi perguntado assim, e aí, Felipe Luiz vai poupar? Ele falou, não, agora é final. Pois bem, nós temos 3 finais. E não é final de Carioca, não. Antes fosse. É final de Libertadores. É o Flamengo em risco de estar jogando uma Sul-Americana daqui a 2, 3 meses. O que seria um desastre. Tanto para o planejamento esportivo quanto para o planejamento financeiro. E aí um desastre para tudo. Para um técnico que é muito bom, mas ainda está buscando se firmar. Para um Boto que ainda chega no Brasil e está aprendendo a lidar com o futebol brasileiro. Para uma presidência que começa agora. A presidência do BAP mal começou. Então, o Flamengo não pode se dar ao luxo de correr riscos. Então, essa situação desconfortável, aí eu até lembrei daquela frase do Bernardinho, né? Aos campeões o desconforto. Aos que fizeram besteira, o desconforto. Os jogadores precisam estar muito desconfortáveis e precisam levar esse desconforto a campo através de atitudes, não através de discurso. O Flamengo tem que jogar contra o Córdoba, contra a LDU e contra o Táchira, como se estivesse jogando o Mundial. E aí, eu tenho certeza que os resultados vão ser diferentes. Acho que os resultados não aconteceram muito porque o Flamengo permitiu que acontecesse. Aliás, isso é uma tônica no Flamengo, né? Então, acho que esse desconforto, ele tem que ser assimilado e tem que gerar uma resposta em campo. Mas eu estou muito confiante na classificação, Cleitinho. Acho que o grupo do Flamengo permitiu que a gente jogasse mal e ainda assim classificasse. Concorda com a tranquilidade de Rafael Smith, Arthur? Você tá confiante com essa classificação também ou já tá com... Não, aí, isso aí, filho. Isso aí a gente começa o ano assim, né, velho? Isso aí, pra mim, não existe essa parada, não. Eu sou um rubro-negro sempre descrente. Mas eu entendo o raciocínio do Rafa, e eu até comentei isso hoje na live da tarde com o Cleitinho, de que o cenário ele favorece muito pra gente, independentemente da posição atual que a gente se encontra. E eu confesso que existe também, para mim, a expectativa do Flamengo passar juntamente com o Córdoba, principalmente analisando o nível dos 4 times que estão no grupo. Então, para mim, Flamengo e Córdoba são os 2 melhores times desse grupo aí. Um Córdoba que, na minha opinião, surpreende e que, na minha opinião, o Flamengo foi soberbo em relação ao Córdoba. Eu acho que o Flamengo não imaginava que o Córdoba pudesse trazer uma possibilidade, por exemplo, de vencer no Maracanã, ou, principalmente, nesse momento, estar na liderança do grupo. Eu acho que o Flamengo não pensava nessa possibilidade. Eu acho que o Flamengo via a Libertadores da seguinte forma, ó, a temporada, né, na verdade. Os caras sentam lá para fazer aquela reunião de temporada, né, já em andamento, né, quando tem o sorteio da Libertadores da América. Eu acho que eles olham esse cenário e falam assim, ó, nós vamos ter aqui no mês de tal e tal e tal os jogos da fase de grupos da Libertadores. Só que, pô, desculpa, Táchira, LDU, Córdoba, isso aqui é água de salsicha pra gente, é fácil. A gente tem um time muito superior a esses caras aqui, ninguém sabe o que é Córdoba, então tá tranquilo, vamos embora. Enquanto isso, no mesmo tempo, nós vamos estar com o Brasileirão rolando, e essa sequência de Brasileirão que nós vamos ter, do primeiro dia do Brasileirão até esse dia aqui, por exemplo, que terminar a fase de grupos da Libertadores, nós vamos ter jogo assim, 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 assado. Então eu acho que no planejamento do Flamengo, comentei isso com o Cleitinho hoje à tarde, para mim no planejamento do Flamengo vamos fazer o Brasileiro com mais seriedade, para a gente se desgastar mais no Brasileiro, ou seja, não arriscar na Libertadores, para não ter ninguém machucado, para não trazer risco de lesão, tal. Vamos fazer o arrozinho com feijão na Libertadores, porque mesmo esse arroz com feijão a gente ganha jogo, e no Brasileiro a gente dá uma vida maior, por quê? Porque nós vamos precisar criar uma gordura, porque nós vamos ter Copa do Brasil ainda, nós vamos ter o Brasileiro que é longo, a Libertadores tem a fase a partir das oitavas de final, e tem um Super Mundial de Clubes.